Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, sexta-feira, dia 13/8, vamos a mais um podcast falando sobre vocação e família. Querido irmão e querida irmã, dando sequência à nossa série de podcasts falando sobre as vocações neste mês de agosto e também sobre a família, pois no dia 8 começou a Semana Nacional da Família e vai até o dia 14. No nosso podcast de hoje, nós iremos refletir a seguinte pergunta: o que é mais importante e tem mais valor? Ser padre, ser casado, ser consagrado ou viver solteiro? Todos os estados de vida são igualmente importantes, porque todos conduzem àquela que é a única finalidade da vida, a santificação. Os caminhos, respostas, são diversos. O objetivo, contudo, é o mesmo. Querido irmão e querida irmã, essa pergunta que estamos refletindo hoje nos faz lembrar da pergunta do podcast passado, onde dizia se existe uma única vocação. Ouvimos que a vocação é só uma, mas as respostas são diversas. E também falamos sobre cada vocação. Nós abordamos esse assunto. E hoje nós estamos falando sobre os estados de vida. Ser padre, ser um pai de família, casado, ter sua esposa, seus filhos, ser consagrado, ser um religioso ou uma religiosa, ou viver solteiro. O que tem mais valor? E aí bem nos lembra que todos esses estados de vida são igualmente importantes. Todos eles nos conduzem à finalidade da vida, a santificação. E nós devemos procurar o nosso objetivo dentro de cada um desse estilo de vida, desse estado de vida que estamos. O padre procura viver sua santidade, viver o chamado ao qual Cristo tocou no seu coração, levando a palavra a todas as pessoas, cuidando das suas ovelhas, sendo aquele pastor que guia, que ensina. E os casados, sendo pais de família, pessoas que se unem, um homem e uma mulher se unem, constituem uma família, e naquele lar nasce o amor, a fidelidade, a compreensão, a fé. Já os consagrados à vida religiosa, religiosos e religiosas, trilham seus caminhos, às vezes longe de suas famílias, mas com aquela missão de estar ajudando o próximo. Os solteiros também têm o seu papel de ajudar na igreja, assumir pastorais, estar à frente de vários movimentos e assim vá se encontrando para ser um padre, ou um religioso, uma religiosa, ou então constituir uma família. Todos esses são importantes para a caminhada, onde o objetivo é alcançar aquela grande fé, aquela missão ao qual você foi chamado. Por isso, devemos, em qualquer estado que estamos, ter alegria de anunciar o Evangelho e assumir a nossa missão. Por isso, para nos dar mais força em nossa caminhada, nós iremos refletir um pouco mais sobre a família. Nós estamos na Semana da Família, com o tema principal, a alegria do amor na família. Se formos conferir a vida de santos e santas da igreja, observaremos belos exemplos de família. De 8 a 14 de agosto, a Igreja Católica celebra a Semana Nacional da Família com o tema Alegria do Amor na Família.
Um casal que se enseja construir sua família sobre a rocha deve primeiramente se preocupar em garantir que a espiritualidade faça parte de seu dia a dia. Precisa viver e conhecer a fé que professa, cultivar boas leituras e ter amigos que cultivem os mesmos valores. Também é importante uma participação ativa na vida da comunidade com algum engajamento pastoral. Além de vivenciar a fé na comunidade, faz-se necessário o cultivo da espiritualidade dentro do próprio lar, ou seja, na pequena igreja doméstica. Um casal cristão, por exemplo, não pode deixar que os momentos de oração aconteçam apenas quando estão participando na igreja. Sacramento. Na igreja, por sua vez, acontece a reunião de toda a comunidade para seus momentos celebrativos. Nessa participação, acontece a realização dos sacramentos, como, por exemplo, a iniciação à vida cristã, batismo, confirmação e eucaristia. Também os sacramentos de cura, perdão e libertação, confissão e unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, matrimônio e ordem. Mesmo aqueles casais que têm a graça de participar da missa diariamente, precisam ter um encontro diário com Jesus Cristo dentro do lar. Isso se dá através da oração pessoal, conjugal e familiar. Leitura da Sagrada Escritura, a Bíblia, que contém a Palavra de Deus. Momentos de partilha, de novenas, reuniões de família, orações marianas e etc. Fé viva. O lar de um casal que assumiu o sacramento do matrimônio precisa ter uma fé viva, uma fé que contagia a todos à sua volta. É assim que se prepara o ambiente para a educação dos filhos na fé. Um compromisso assumido diante do altar. Se formos conferir a vida de santos e santas da igreja, observaremos belos exemplos de família. Os pais desses santos, com vivências profundas de vida, de oração, que determinou a vocação dos filhos. Os pais de São João Paulo II conheceram-se na igreja. A mãe foi fiel a Deus e, mesmo diante de sua frágil saúde, não aceitou um aborto sugerido pelos médicos, quando já debilitada engravidou do terceiro filho. Aí nasceu João Paulo II, que se tornou grande São João Paulo II. Promessa de Cristo. João Paulo ficou órfão de mãe e foi criado pelo pai desde os 8 anos. São João Paulo II contou que seu pai o acompanhava para nadar no rio, jogar bola e ir diariamente à igreja. Quando ele era coroinha, mesmo que ajudasse em mais de uma missa por dia. E por várias vezes, ao acordar no meio da noite, viu seu pai ajoelhado no quarto orando. Portanto, a vida de um casal pode não ser fácil, sobretudo nesses tempos de pandemia e contemporaneidade, quando tudo chama atenção para a infidelidade e o rompimento conjugal. Além disso, todos os casais ainda em tempos de namoro e noivado têm suas dificuldades. São problemas pessoais, profissionais, saúde, questões emocionais e dificuldades financeiras e etc. Mas o casal que vive a fé no dia a dia angaria forças para superar os momentos difíceis e sentir que Deus habita em seu coração através da promessa de Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, este belo texto que estamos refletindo hoje neste nosso podcast, também falando sobre família, nos leva a ver a importância que é a família caminhar na fé. E não só viver a sua fé quando está dentro da igreja, pois é muito fácil vivenciar a fé dentro da igreja. E fora, como você vivencia sua fé? Você reza diariamente? Faz a leitura da Bíblia? Reza com sua família, com seus filhos? Como é a sua vida em casa? Isso é muito importante. E como podemos ver,
o exemplo da família de São João Paulo II. Família viva, forte na fé. E ele, com isso, aprendeu também a seguir esse caminho. Assim devem ser os pais, dar exemplo para que seus filhos possam também trilhar o mesmo caminho, sentir a mesma vontade, o mesmo desejo de estarem também ingressados na vida em comunidade. A partir do momento que você deseja no seu coração levar o seu filho para a igreja para que ele receba o sacramento do batismo, é porque você sentiu no seu coração que isso é bom para ele e que você quer que ele viva na fé que você, pai, e você, mãe, acredita e vivencia. Jamais deve-se levar uma criança à igreja para batizar apenas por status, por uma obrigação. Primeiramente, a fé. Com a fé não se brinca. Com Deus não se brinca. E é muito sério. O sacramento do batismo é a iniciação da criança na vida cristã. E depois dele vem os outros. Primeira comunhão, a crisma. E aí, os sacramentos que todos nós católicos temos, da confissão à unção dos enfermos. E ao longo da vida, o sacramento da ordem, se assim ele desejar ser um sacerdote, ou do matrimônio para constituir uma família e ensinar para os seus filhos aquilo que os seus pais ensinaram na fé. Por isso é importante a família permanecer sempre unida. Saber compreender um ao outro. Sabemos que a vivência não é fácil. E agora com esse tempo de pandemia, ficou um pouco mais difícil ainda a convivência às vezes. Para os casais, tantos casais que se divorciaram, tantos casais brigando. Mas essas dificuldades devem ser superadas. Esses momentos devem ser superados. E para superar esses momentos e ter força, você deve sentir que Deus habita no seu coração, que Ele habita no seu lar, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo. Deus, ele deve ser o centro de tudo. Primeiramente a Deus. Se não tivermos amor uns com os outros, nada somos, nada aprendemos, nada conquistamos. Pois o amor é algo muito importante. Por isso esse tema da Semana da Família, a alegria do amor na família. Que possamos a cada dia mais rezar por todas as famílias que passam por tantas dificuldades de estarem convivendo juntos, tantos desafios, que Deus possa habitar nesse lar e fazer com que a paz, a alegria e o amor possa reinar no coração de cada um da família. E também pedimos pelas nossas famílias, que Deus possa abençoar e cada vez mais dar forças para continuar a nossa caminhada na fé. Pois só em Cristo encontramos tudo que é bom, tudo que nos faz aguentar firme a superar os desafios e vencer, porque Ele nunca nos abandona. A você que está acompanhando, ouvindo o nosso podcast, grande abraço, tenha uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe muito a sua vida. E sábado é dia de mais um encontro, e aí eu conto com você, tá bom? Deixe sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas. Fico muito grata pela sua ajuda. Deus abençoe, até o próximo encontro.